da Fernanda, que me convidou para desenvolver esse trabalho, e esse trabalho é um trabalho bem interessante que eu não sei de onde que apareceu esse texto na minha mão. Tem umas coisas que às vezes eu não entendo muito bem. Há um livro, já apareceram livros na minha mão assim que eu não sei de onde eles caem, precipitam-se. E esse texto é um deles. Eu não sei quem me deu, da onde que eu conquistei esse texto. Mas ele é muito interessante. Ele é um texto, ele não é muito longo, mas ele é bastante profundo. E desde que eu li, eu fiquei muito tocada pelo trabalho que é realizado, né, dentro de uma loja. Depois que eu li esse texto, o meu comportamento num grupo de estudo de loja ele ficou diferente no sentido da minha responsabilidade. Eu acho que para todos nós que vamos estar revendo, né, no caso eu revendo e vocês, não sei se alguém já viu esse texto, vai trazer uma tônica diferente. O nosso comportamento dentro de uma loja, pode ter certeza que a gente acaba mudando e se transformando também. Mas antes, então, de nós iniciarmos, como de praxe, né, a gente vai entender, depois desse texto, a gente vai entender o significado desse breve recolhimento antes de iniciarmos um trabalho e também após o término dos estudos, por que que a gente faz sempre um mantra? Um mantra, qual o significado disso? Então, eu gostaria de convidar a todos para que a gente pudesse fazer esse breve recolhimento, colocando os pés firmes no chão, a coluna ereta, trazer a consciência para o aqui e agora, focando no coração e na mente, transformando qualquer sentimento num sentimento de amor, de fraternidade, de acolhimento a toda forma de vida. Observando a respiração, longa, profunda e suave, nos colocando como um ponto de luz, irradiando luz e amor em todas as direções. Pensemos na nossa condição de peregrinos no vale da terra. Lembremos nossa meta luminosa de amor com paixão. Unamo-nos no esforço conjunto para que possamos receber a ajuda dos que sabem e podem. Que sua força nos assista, seu amor nos envolva e a sua sabedoria nos guie através dos minutos, dos anos, dos séculos, irradiando por todo sempre paz, amor e sabedoria para todos os seres. Em nome dos mestres de sabedoria, iniciamos os nossos estudos na manhã de hoje. É o suficiente. Então vamos lá, né? É, como eu já disse, eu agradeço pelo convite para tratar sobre esse assunto, o lado oculto das reuniões de loja. Então, meus queridos, a nossa fala hoje sobre essa ideia é desse trabalho, né, que a gente faz dentro de uma loja teosófica. É bom a gente focar, guardar isso na nossa mente, o significado desse trabalho dentro de uma loja teosófica. Eu começo com uma pergunta, né? Como deve ser o trabalho, de uma loja teosófica? Ika Taimini, no livro, esse livro, Princípio de Trabalho da Sociedade Teosófica, ele é excelente. É um livro que a gente tem que ler algumas vezes
durante o ano. Ele fala, assim, né, que na organização da sociedade teosófica, a loja é talvez a unidade mais importante. A loja, uma loja, né, no caso, a sociedade teosófica, melhor dizendo, ela se distribui, né, na sua seção internacional, que fica em Adyar, Chennai, na Índia, ela se, que se distribui em seções nacionais, em cada país, que se distribui em lojas e se distribui em GETs, grupos de estudos. E ele esclarece que há um planejamento geral numa seção nacional, mas o verdadeiro trabalho da sociedade teosófica é a disseminação das ideias da filosofia esotérica e a difusão do mais alto tipo de influências no mundo. E é feito principalmente através das lojas e através do eficiente trabalho das lojas. É preciso que haja eficiência nesses trabalhos. Isso em qualquer sessão, e dependem a vitalidade da sessão e, assim, a influência da sociedade naquele país onde ela está instalada. Para que a loja se torne um centro vital e progressista de influências espirituais, é sugerir categoricamente uma lista de atividades que podem ser exercidas pela loja e, desta maneira, provê-la com um programa de trabalho. E, naturalmente, a gente, de alguma forma, já faz. Esse método, se for seguido, ele pode aumentar temporariamente a atividade da loja e dar-lhe a sensação de estar viva, mas é essencialmente um método tedioso que conduz aos poucos à rotina e à ineficiência. A gente vai entender por que que ele diz isso. O tipo de trabalho que estamos fazendo no mundo requer uma atitude alerta, porque não é um trabalho morno, não é um trabalho qualquer. Nós precisamos desenvolver o entendimento do significado do que é ser um trabalho teosófico. Então, esse tipo de trabalho, ele requer uma atitude alerta e inteligente e de constante adaptação dos meios aos fins. E qualquer método que tenda a tornar o uso destas qualidades desnecessário está fadado a tornar-se ineficiente a longo prazo. Ou seja, nós precisamos nos adaptar às mudanças que a humanidade vem sofrendo. No começo, nos primórdios, tirar essa blusa que agora deu calor. Nos primórdios, naturalmente, no começo, quando foi fundada a Sociedade Teosófica no mundo, ela tinha um jeito, né? Tinha um método de trabalho, mas à medida em que o mundo foi se transformando, vieram novas gerações, a gente precisa se adaptar àquilo que essa humanidade, que as gerações vão pedindo. Hoje, tanto que hoje nós estamos sem saber que rumo tomar, como desenvolver esse trabalho, porque é preciso essa adaptação, né, ao que as gerações pedem. Seria instrutivo para os membros de uma loja que desejem torná-la um centro ativo de vida e pensamentos superiores, perguntarem a si próprios com toda franqueza se estão interessados nessas coisas, nesses estudos. Então, cabe a cada um de nós. Não é eu chegar para Fernando, ou a Fernanda chegar para o Charles chegar para a Guilhermina e perguntar: qual o teu interesse nesse trabalho? Não é isso que Kata Emily está falando. Essa pergunta nós temos que fazer para nós mesmos.
Por que que eu venho para uma loja teosófica? O que que me leva a ir para uma loja teosófica? Qual o meu intuito em ser filiado a essa instituição? O que que eu busco com isso? Qual o meu interesse? É um interesse pessoal? É um interesse coletivo? O que que eu estou buscando através desses estudos? Então, se estão interessados sobre questões importantes como as guerras, a fome, a desigualdade, é, são perguntas básicas. Será que a gente, nos dias atuais, quando a gente assiste guerra pela televisão, como assim? Como que eu assisto guerra pela televisão? Isso se tornou normal. Muitas vezes a gente não tem meios para evitar que aquilo aconteça. Muitas vezes aquilo a gente olha, sabia que isso ia acontecer. Qual a nossa atitude diante disso, né? Talvez não haja muitos membros que possam responder essas perguntas satisfatoriamente para si mesmos. E aí está uma das razões porque as reuniões de uma loja são um eterno problema para seus dirigentes e eles acham tão difícil torná-las úteis e interessantes. Então, a gente precisa saber qual o motivo de eu estar dentro dessa loja? Como que eu posso contribuir para a regeneração da humanidade, desenvolvendo esse trabalho? Então, aqui entra o nosso estado de alerta. Esse problema não pode ser resolvido satisfatoriamente por qualquer meio artificial, tais como organizando reuniões sociais ou palestras interessantes sobre todo tipo de assuntos que não pertencem à nossa área de estudos. Aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês com relação aos trabalhos que a gente desenvolve dentro de uma loja teosófica. O que a gente tem que ter em mente é que numa loja teosófica, a prioridade é teosofia. Esse problema só pode ser resolvido pela compreensão por parte dos membros da urgente necessidade de adquirir este conhecimento, ao qual, entre outras, dá-se a denominação de filosofia esotérica e de usá-lo para a solução dos problemas que enfrenta em toda parte em sua vida pública e privada. Nós temos que ter um certo cuidado com os nossos trabalhos, as nossas atividades realizadas nas lojas, seminários que a gente desenvolve, workshop, porque às vezes a gente procura para chamar a atenção do público em geral, a gente vai em busca de variados assuntos, né? Para chamar a atenção. Mas é porque quando a gente faz isso, é porque a gente não entendeu o significado da teosofia. Porque é a mesma coisa, qualquer um de nós, né? A gente pode se reunir, vamos nos reunir, digamos, e desenvolver um trabalho dentro de uma igreja. Será que o padre permite a gente chegar numa igreja e desenvolver um trabalho de acordo com a nossa intenção? Será que numa igreja católica, numa igreja evangélica? Então, é necessário que a gente entenda o significado do que seja teosofia e a prioridade que é esse estudo dentro de uma loja teosófica. Eu estou falando aqui dos nossos trabalhos dentro de uma loja teosófica.
Então, é preciso que a gente tenha esse entendimento desse trabalho. Porque se a gente não entender, a gente vai ficar sempre, desculpe a expressão, enchendo linguiça, trazendo todos os tipos de assunto e não falando sobre teosofia. Existe uma razão para que Ika Taimini esteja falando isso. Então, todo esse trabalho ele tem por trás o serviço oculto. É, como é que a gente pode entender esse serviço oculto? Na medida em que nós formos conversando aqui, nós vamos entender o significado desse trabalho oculto que a gente faz. Ele é diferenciado. Não estou dizendo que há um privilégio para os teósofos, não é isso, sabe? Mas existe uma egrégora que foi formada para esse trabalho. Então, será que todos nós temos uma noção clara do que seja o ocultismo? Porque a gente está falando de trabalho oculto dentro de uma loja. No caso dos nossos estudos dentro de uma loja teosófica, o que significa esse conceito? E como praticamos e qual é o resultado dessa prática? Eu achei producente, né, buscar o que significa o ocultismo no glossário teosófico para compreendermos o significado desses estudos e o fato de ser dentro de uma loja teosófica. Diz o glossário teosófico: ocultismo é a ciência que estuda os mistérios da natureza e o desenvolvimento de poderes psíquicos latentes no homem. Esta ciência versa sobre as coisas que estão fora da percepção dos sentidos e especialmente sobre os fatos que não podem ser explicados pelas leis da natureza universalmente conhecidas, porém, cujas causas são um mistério para aqueles que não penetraram de modo bastante profundo nos arcanos da natureza para compreendê-los devidamente. O que pode ser oculto para uma pessoa pode ser perfeitamente compreensível para outra. Quanto mais desenvolvemos a espiritualidade, aqui eu gostaria de abrir um parêntese para a gente entender sobre espiritualidade. O que é espiritualidade? Né? Diz que é o estado purificado da mente, e que a mente por si só, no seu estado verdadeiro ou natural, é quiescente, é equilibrada, é harmônica, imutável e primordial. E a essência da mente é eternamente limpa e pura. Veja que interessante. Mas o que é mente? Mente é a energia do manas, o pensador. Então, aqui a gente já começa a ter uma noção do significado oculto, que a gente está falando de uma coisa que a gente não vê, que a gente não sente o cheiro, mas a gente sabe que existe. Mas aonde essa mente está? O que é mente? A minha mente? Ou é uma mente universal? Qual o significado disso? Então, quando a gente estuda teosofia, a constituição oculta do homem, a gente já acessa essa informação do significado do que seja mente. Essa energia, ela atua dentro do cérebro do corpo, dentro do cérebro do corpo físico do homem, né? Portanto, a espiritualidade tem vários níveis. E a influência da ignorância torna possível a existência de uma mente corrompida. A mente é o seu próprio espaço e em si mesma pode criar do inferno um céu e do céu um inferno. A mente corrompida se apega a tudo aquilo que a alimenta no sentido de apoderar-se, reter, atrair para si tudo o que puder.
Quando a pessoa cede, contrariada, cada fragmento do qual compartilha, por exemplo, um pensamento, uma ideia que possa trazer luz para o outro, essa pessoa é uma grande vítima das ilusões. Quando pensa que está compartilhando um ideal, ela acha que está se fragmentando. Não, não se fragmenta. Muito pelo contrário, há uma soma. Mas a mente corrompida quer só para si. Ela não quer compartilhar nada. E no caso, né? Lembrando, a espiritualidade, ela não se conquista no workshop de final de semana. São várias as vidas nesse processo. A jornada é longa para a gente entender, desenvolver essa espiritualidade. Quando a mônada mergulha na matéria por meio dos seus filamentos, ela tem em si a luz que vai sendo encoberta pelo desejo desenfreado das paixões. Porque a gente, quando mergulha, a gente tem em si a luz, mas não tem ainda a sabedoria, não tem em si a experiência daquilo que a gente precisa viver para desenvolver toda essa parafernália, né? Que é a compreensão do que seja a vida. Subordinar os veículos inferiores aos veículos superiores torna-se seu propósito. Então, todo esse trabalho dentro dessa ideia da espiritualidade é exatamente subordinar o nosso corpo inferior ao nosso corpo superior, né? A nossa mente superior. E como que a gente faz isso? Como que a gente vai desenvolver, né, toda essa possibilidade de poder entender o significado do que seja a espiritualidade? A gente vai adquirindo responsabilidade vida após vida. Nos primórdios, a gente chafurda na lama porque a gente quer mais se envolver nas paixões que nos movem. Mas depois de um certo tempo, a gente começa a buscar esse entendimento, né? A mente ela vai deixando de ser tão corrompida no começo, movida por essas paixões, e vai começando a trabalhar essa inteligência de que todos nós temos, né? Então, imbuídos dessa responsabilidade, na busca da verdade, o autoconhecimento se faz necessário. E existem alguns passos para desenvolver a espiritualidade, seguindo a tradição da Raja Yoga, ou Yoga Real, que usa os melhores elementos de todas as outras, formando um conjunto que ensina a compreender a verdade da vida una. Então, a gente precisa do quê? De regras, disciplina, treinamento, as qualificações e virtudes que todos nós tem latente em nós, né? Nós são potenciais em nós que a gente vai desenvolvendo ao longo das várias vidas, mas é necessário que uma hora isso desperte em nós. Então, essa é a possibilidade do desenvolvimento da espiritualidade, né? Mas a nossa mente, ela se corrompe porque nós mergulhamos na matéria e ficamos movidos, empurrados apenas pelas paixões, pelos desejos, né? São 5 sentidos em nós que nos levam à derrocada porque nós queremos a satisfação dos desejos. E quando a gente chega num momento da nossa encarnação, né, numa determinada encarnação, dentro dessa longa vida, a gente, né, às vezes movidos pelo cansaço, às vezes movido pela própria inteligência que começa a despertar em nós, então a gente começa a desenvolver essa espiritualidade. Aqui eu fecho esse parêntese sobre a espiritualidade. E quanto mais a gente desenvolve essa espiritualidade e a inteligência do homem, mais este se liberta das atrações dos sentidos. Quanto mais se acrescenta e amplia seu poder de percepção
menos oculto lhe parece o proceder da natureza. Blavatsky, quando ela, né, ela via, tem até uma a história do que o Olcott conta, Raízes do Oculto, que ele diz que teve um dia lá que eles estavam sentados no gabinete dela e ele, dia antes, né, ele tinha dado umas toalhinhas para ela. E nesse dia que eles estavam sentados, ela disse que batia na saia dela, né? Sai daí, vocês estão me incomodando, saiam daí. Aí nisso o Alcott lembrou das toalhinhas que ele tinha dado para ela e falou: o que está acontecendo, madame? Aí, esses elementais ficam puxando a minha saia. Aí ele falou: madame, por que a senhora não dá aquelas toalhinhas para eles fazerem os biquinhos? A senhora não tem, né, dado a prendas domésticas, a senhora poderia dar para eles fazerem os biquinhos, né? Aí ela se levantou da cadeira e falou: é verdade, eu vou fazer isso. Pegou os elementais, pegou a caixinha de costura, pegou as toalhinhas, colocou tudo num armário e deu a ordem para eles, deu o comando para eles fazerem os biquinhos. Depois de um tempo, o Alcott foi até ela e perguntou: madame, será que eles fizeram os biquinhos? Aí, vou dar uma olhada. Foi lá, pegou as toalhinhas, aí abriu as toalhinhas e olhou e falou: nossa, mas como eles são lombões, não fizeram bem feitos. Aí, isso é nos passado, né? De acordo com o que Alcott viveu com ela, mas nós não acreditamos. Nós não conhecemos os elementais, nós não temos noção do que eles fazem. Mas Blavatsky, ela tinha clarividência, ela tinha o poder de ver a natureza por trás da forma. Então, quando nós olhamos, por exemplo, para esse livro, a gente só vê o livro e pronto. A gente não consegue ver nada além. Mas existe todo um corpo de elementais aqui. Existe toda uma vida pulsando aqui nesse livro, mas nós não temos essa clarividência. Então, para nós, isso é oculto. Ele deixa de ser oculto a partir do momento que a gente investe nos estudos com responsabilidade para poder entender o mecanismo da vida que está por trás da forma. O que movimenta a forma, o que sustenta a forma. Então, esse estudo ele é necessário, né, para a gente poder entender e contribuir, colaborar para o crescimento de tudo que existe. O oculto ele é de fato aquilo que está fora do poder dos sentidos externos para poder ser percebido, porém que é perfeitamente perceptível e compreensível para a inteligência interior espiritual depois de se ter desenvolvido e tornado ativos os sentidos internos do homem. Então, todos nós estamos fadados a desenvolver esses sentidos internos. Vai depender de quem busca com afinco, com seriedade, né? Em que momento a pessoa busca, porque o Logos não compulsa, ele não obriga ninguém a fazer isso, né? Ele tem aí, digamos que nós temos uma carreira, né? Nós temos um fundo de carreira a seguir e desenvolve quem quiser. Quem não quer, paciência. Mas o que que acontece? A gente não desenvolve e a gente julga quem desenvolve. Aí a gente chama Blavatsky de bruxa, de feiticeira, porque ela tinha o conhecimento clarividente, ela tinha o conhecimento, ela tinha desenvolvido os seus sentidos internos. As ciências ocultas não são as ciências imaginárias descritas pelas enciclopédias. São ciências reais, verdadeiras e muito perigosas nas mãos daquele que não faz delas o devido uso. Por isso, a gente precisa desenvolver o caráter, a ética, a moral, para a gente acessar essas informações e essas possibilidades, né? A potencialidade dentro de nós desses sentidos internos só pode ser desenvolvida na medida em que a gente desenvolve essas virtudes, essas qualidades morais
e éticas, para que a gente, porque no caso, nós estamos sendo protegidos na medida em que nós não acessamos essas informações, é para a nossa própria proteção, né? Ensinam, né, as forças e influências secretas das coisas da natureza, desenvolvendo os poderes ocultos latentes no homem, graças aos quais dão a estes enormes vantagens sobre os mortais mais ignorantes. Ou seja, quando a gente desenvolve esse conhecimento, é, por exemplo, quando o karma bate na nossa porta, se a gente tem esse conhecimento, a gente vai entender aquele karma que bateu na porta. Mas se a gente não tem entendimento, a gente vai do lado de dentro da casa, né? Simbolicamente falando, o karma está batendo na porta e eu fico do lado de dentro empurrando para que a porta não se abra, mas o karma vai para a janela. E eu vou lá na janela segurar para o karma não entrar. Essa resistência significa ignorância. E na medida dessa ignorância, aí eu sofro. Agora, se eu permito que o karma entre, faça todo o trabalho que tem que ser feito, isso é inteligência, e na medida em que eu olho para ele, para o karma, eu já, sem o sofrimento, sem aquela revolta, então, eu contribuo para o equilíbrio do plano. Mas enquanto eu não tiver essa consciência, eu fico do lado de dentro da porta, evitando que ele entre. Por quê? Porque eu ainda sou ignorante, eu não tenho a consciência desperta nesse quesito para permitir olhar para o karma, entender e, inclusive, agradecer. Por quê? Porque eu ainda estou sendo movida por uma mente corrompida, por uma ignorância que não me libertei ainda. O ocultismo ele se ocupa com o estudo dos mundos suprafísicos que, como tais, escapam da observação de nossos sentidos comuns. Revela ao iniciado a natureza tal como ela é na realidade e não tal como se costuma julgar pelas aparências. Estuda não apenas os fenômenos físicos, a gente tem que entender que o ocultismo não é apenas a manifestação de fenômenos, não é isso, não é só isso. Cuja origem nos é desconhecida, mas também aqueles que escapam aos nossos sentidos físicos, mas que podem ser compreendidos e interpretados devidamente por nosso sentido interno. Finalmente, considera a vida que se manifesta através das formas, enquanto que a ciência física considera tão somente a aparência exterior. O método de estudo do ocultismo difere completamente dos demais, pois para o ocultismo é mister observar determinadas regras de vida e de disciplina mental. Como a gente tinha falado sobre a espiritualidade, é necessário que a gente tenha disciplina, é necessário que a gente tenha métodos, é necessário que a gente tenha uma consciência daquilo que a gente tenha que fazer, não no sentido de trazer para si as coisas, que a gente tem que trabalhar pelo coletivo. Tudo isso são disciplinas que nos ajudam a desenvolver essa ideia sobre ocultismo. Como nós vimos, o ocultismo é uma ciência que exige dos estudantes e buscadores níveis de compreensão. Se não houver por parte do investigador noções básicas das leis da natureza, da constituição do homem, enfim, uma compreensão do básico, trilhar esse caminho se torna muito difícil, levando o caminhante a desistir. Quando a gente fala sobre teosofia, eu não sei se para vocês é assim, mas até onde a minha encarnação permite nessa vida, eu nunca tinha ouvido falar do, do, do que a teosofia fala, né?
a gente consegue, é como se você olhasse para a abóboda celeste que existe, e antes de eu entrar na teosofia, para mim ia ter essa abóboda celeste, não tinha nada além. A teosofia me fez romper essa abóboda e me fez ver que existe mundos, mundos, mundos e mundos. E esses mundos, eles estão todos aqui e agora. Eu posso ver o universo num grão de arroz. Como assim? Como que é isso? A teosofia ela traz um conhecimento tão largo, tão profundo, que se nós não estivermos atentos ao que a teosofia nos traz, a gente vai ficar sempre na superfície desse conhecimento. Aí as nossas lojas, elas não vão fazer um trabalho profundo, porque a gente vai sempre estar na superfície. Então é necessário que a gente se envolva, que a gente se entregue, que a gente se integre, que a gente se aprofunde nesse conhecimento. Não na busca do ocultismo como é vivenciado por aí, mas na busca de entender a vida. O que é a vida? Se nós buscarmos entender o significado da vida, nós seremos ajudantes, colaboradores, cooperadores do plano. Sem a necessidade de ir atrás do que esteja por trás da forma, no sentido da curiosidade mórbida. Não, não é isso. Porque, naturalmente, a partir do momento que nós nos disciplinarmos, que nós nos focarmos no estudo, tudo isso chega até nós. Porque é natural. Não tem outro jeito de fugir disso, uma vez que você se integra a essas disciplinas, a esses estudos. É natural que você vai descobrir, que você vai acessar aquilo que está oculto. Mas aí você já está desenvolvendo outras habilidades, outras virtudes, que não só essa curiosidade. Para que haja sucesso na realização desse propósito, nós temos que ter a consciência que toda loja precisa de um espaço físico para a realização das suas reuniões presenciais e consciência desperta. Isso é um ponto pacífico. Nós precisamos das reuniões presenciais e uma consciência desperta. Não podemos ir para uma loja apenas para um encontro social. Vou lá hoje porque o capítulo da novela não vai ser legal. Vou lá hoje porque eu não tenho nada o que fazer. Vou lá. Não. É uma determinação de todos nós ir para uma loja com o objetivo de estudar, se colocando como um ponto de luz para ajudar a humanidade nesse processo de regeneração. Senão a gente só vai perder tempo e a loja vai se estagnar. Para perceber como as reuniões devem ser realizadas para atingir esse propósito oculto, é necessário que a gente tenha essa noção e essa responsabilidade. Sr. Leadbeater sugere que consideremos o lado oculto de uma loja, mais especificamente o encontro semanal comum, onde a loja está seguindo uma linha de estudos previamente definida. Todos nós, né, temos essa noção. A gente vai na loja estudar um assunto que a gente já foi definido lá. A maioria de nós determinamos um estudo de um livro no começo do ano, né? E é claro que ele está se referindo somente aos encontros onde tem presenças somente dos membros filiados de lojas. Isso porque os efeitos ocultos só podem ser descritos quando os encontros não são aleatórios, ou seja, é necessário que haja um propósito. Nas reuniões onde há presença de não-membros, não existe o mesmo compromisso ou propósito, e é natural que toda loja desenvolva o trabalho
com o público simpatizante. É necessário que se desenvolva o trabalho com os membros não simpatizantes, com o público, melhor dizendo, não simpatizante. E é necessário que nessas palestras o público possa interagir com todos e conceda espaço para que hajam perguntas. Tudo isso é bem necessário. A delicadeza ao receber o simpatizante quando ele chega pela primeira vez é de extrema importância. Mas toda loja que é digna do seu nome também faz algo muito mais elevado do que qualquer outro trabalho no plano físico. E este trabalho mais elevado só pode ser feito em seus encontros privados. Além disso, ele só pode ser realizado se estes encontros são conduzidos de forma apropriada e harmônica. Se os membros estão pensando em si mesmos, de qualquer modo, se eles têm vaidade pessoais, expressas como desejo de brilhar ou de tomar parte proeminente nos trabalhos, se possuem outros sentimentos personalistas, de modo que possam sentir-se ofendidos ou afetados por inveja ou ciúme, possivelmente nenhum efeito oculto poderá ser produzido. Mas se eles se esquecerem de si mesmos, no anseio ardente de entender o assunto que está sendo estudado, um resultado muito considerável e benéfico, do qual ele usualmente não tem a menor ideia, pode prontamente ser produzido. Licença. Quando o Leadbeater ele fala sobre os membros, né? A diferença entre um estudo entre membros e simpatizantes juntos, não que não deva ter os encontros com simpatizantes, é necessário. É nesse sentido, porque cada membro já estuda o assunto antes. E quer queira, quer não queira, na cabeça da gente, vai se produzindo um progresso de entendimento da teosofia que as perguntas vão cessando. A gente chega no momento que a gente não pergunta mais ao palestrante o que significa aquilo, porque a gente já tem o entendimento. E quando a gente tem o entendimento, o trabalho, ele acontece de forma mais profunda, porque a gente tem aquela compreensão daquele processo, e é como se a gente se antecipasse a qualquer fluxo de energia que venha das esferas mais elevadas para serem canalizadas. Porque eu não estou preocupada comigo, no entendimento de qualquer coisa. Eu já estou ali num processo de doação. Mas há uma explicação para tudo isso. Enquanto simpatizantes dos estudos de teosofia, ainda não temos o entendimento e nem ideia do que seja a responsabilidade com esses estudos. Por que estudar um assunto antes de ir para a loja? O porquê do encontro semanal numa loja? Existe um encontro semanal numa loja. E muitas vezes as pessoas que ainda não são membros não têm esse entendimento. Fazendo uma analogia, nós vamos, né? Enquanto nós vamos na loja, nós vamos buscar água, né? Vamos tentar saciar a nossa sede, né? Como vou na fonte de água, buscar água para beber. Nós queremos saciar a nossa sede, nesse caso, sede de conhecimento. E nessa ocasião ainda não desenvolvemos a responsabilidade que vamos adquirindo na medida em que estudamos os assuntos teosóficos. Então, quando a gente se torna membro, a gente já está com uma ideia de, de não mais só ir lá beber, tomar aquela água, saciar aquela sede. Mas sim, a gente já quer ir buscar água e levar água para quem tem sede também.
porque a gente sente uma necessidade de levar para os familiares, para os amigos, sabe, para os inimigos, enfim, a gente sente aquela vontade de levar esse conhecimento para todos. É como se a gente fosse saciar a sede de todas as pessoas. Nasce no nosso coração essa necessidade. Com o tempo e com o aprofundamento dos estudos, a nossa sede aumenta e não só isso. Nossa busca agora é a necessidade de saciar a sede dos outros, assim nossa responsabilidade também cresce. Todo membro filiado já participou da dinâmica desses grupos de estudos e todos nós sabemos que é de praxe o grupo escolher de comum acordo um livro base para ser estudado previamente, e todos devem estudar o livro. Todo membro saberá de antemão quais parágrafos ou páginas serão abordados no encontro, e espera-se que ele chegue à reunião sem uma preparação, que ele não chegue à reunião sem nenhuma preparação prévia. Ele não deve estar em uma atitude passiva, né? Uma atitude completamente passiva, como um passarinho em seu ninho espera que alguém vá alimentá-lo. Ao contrário, todos os membros devem ter uma compreensão inteligente do assunto que vai ser analisado e devem estar preparados para contribuir com sua parte na informação. Um bom plano é que cada membro do círculo faça-se responsável pelo exame de alguns dos nossos livros teosóficos. Ou seja, quando você o primeiro contato que você tem com a sociedade teosófica, com a teosofia, a gente perde o controle, a gente quer ler tudo que aparece na nossa frente. Porque cada livro que você lê, você vai despertando, você vai saindo, você vai se libertando. É uma libertação. Estudar teosofia é uma libertação. Não sei para vocês. Eu sei que quando eu fiz contato, eu vi um mundo que se abriu diante de mim. Eu perdi o medo da vida. O mundo ficou claro. Parece que fez-se a luz, sabe? Eu acho que isso acontece com todo mundo. Observação. A ideia é desenvolver uma discussão harmônica. Não há obrigação de todos os membros terem a mesma compreensão e nem concordância. Cada um de nós compreende de um jeito, por isso é sugerido evitar, numa loja, num estudo, né, de irmãos de loja ou simpatizantes, a gente dizer eu discordo ou isso não é verdade. Enfim, é preciso cortesia, gentileza e respeito e tolerância. O assunto a ser debatido no encontro deve ter sido anunciado no encontro anterior e cada membro deve responsabilizar-se pela procura no livro ou nos livros de que se encarregou de qualquer referência ao assunto em questão, de modo que, quando chegar ao encontro, a pessoa já possua todas as informações que aqueles livros particulares contêm a respeito do assunto indicado e está preparado para contribuir para quando for solicitado. Quando desenvolvemos essa prática, todos os membros são beneficiados. Todos têm seu trabalho a fazer e cada um individualmente é grandemente auxiliado na direção de uma compreensão clara e plena do assunto sob consideração, quando todos os presentes fixam firmemente sua atenção sobre aquele tema. Veja que, né, é interessante a gente ter a noção desse parágrafo que quando todos tenham o conhecimento sobre aquele assunto, todos estão votados para aquilo, é um eureka, porque é um momento em que, às vezes, a gente fica meio que boiando, porque o assunto é indigesto. Você fica aquilo ali, você não está entendendo nada, mas de repente, pá, vem um eureka assim, e quando você, um de nós, dentro daquele grupo, desperta para aquela compreensão, todo o grupo desperta também. E todo ao redor acaba sendo beneficiado. A fim
de entendermos isso completamente, pensemos por um momento no efeito de um pensamento. Todo pensamento que seja suficientemente definido para ser digno do nome que produz dois, ser digno do nome, produz dois resultados distintos. Primeiro, o pensamento, é por si mesmo uma vibração do corpo mental que pode ocorrer em diferentes níveis dentro do nosso corpo. Assim como qualquer outra vibração, o pensamento, tende a reproduzir-se na matéria circundante. Estamos falando de um grupo de estudo dentro de uma loja teosófica. Estamos falando do pensamento, como ele acontece na compreensão de quando estamos tratando de um determinado assunto. Assim como a corda de uma harpa posta a vibrar comunica a vibração ao ar em torno, produzindo um som audível, da mesma forma, a vibração do pensamento produzida em matéria de determinada densidade dentro do corpo mental da pessoa comunica-se à matéria da mesma densidade no plano que a rodeia. Então, veja, nós estamos falando de pensamentos de acordo com a sua densidade. Dentro de uma loja teosófica, o pensamento, espera-se pelo menos que o pensamento de todos os irmãos ali presentes estejam elevados, porque nós não estamos fazendo um trabalho pessoal, nós estamos fazendo um trabalho para a coletividade. E a coletividade é em nome da humanidade. Segundo, cada pensamento rodeia a si mesmo da matéria viva do plano mental e torna-se um veículo que denominamos forma-pensamento. Tem até um livro do Leadbeater sobre isso. Mas, se o pensamento é um simples exercício do intelecto, como quando estamos envolvidos na resolução de um problema matemático ou geométrico, a forma-pensamento permanece nos planos mentais. Agora, se ela for minimamente tingida de desejo ou emoção, ou de qualquer maneira for ligada ao eu pessoal, imediatamente ela atrai para si uma veste de matéria astral e se manifesta no plano astral. Um esforço intenso para a compreensão do abstrato, que é um trabalho que a gente faz dentro de uma loja teosófica, nosso trabalho ali é um trabalho abstrato, uma tentativa de compreender o que significa a quarta dimensão ou o arquétipo de uma mesa, por exemplo, significa uma atividade nos níveis mentais mais altos. Mas se o pensamento é mesclado de afeição altruísta, elevadas aspiração ou devoção, é mesmo possível que possa ser penetrado de uma vibração do plano búdico e ter seu poder multiplicado centenas de vezes. Devemos considerar esses dois resultados em separado e ver o que decorre de cada um. A vibração pode ser imaginada como se irradiando no plano mental através da matéria que for capaz de responder a ela, isto é, através de matéria do mesmo grau de densidade que aquela onde ela foi gerada originalmente. Digamos que ainda em nossas casas criamos pensamentos altruístas, imaginando que os estudos de hoje será profundo e proveitoso. Quando a gente está indo para a loja, nós começamos a elevar os nossos pensamentos. Imagina o efeito que isso vai acontecer quando nós estivermos reunidos na loja praticando aquele estudo do qual foi antecipadamente programado.
como que isso ele é uma forma, é uma progressão geométrica que aquilo se multiplica em todas as direções, todos aqueles sentimentos elevados que nós criamos já em casa. E na medida que você está indo, você tem toda uma distância para chegar até a loja e você vai agregando tudo que é de bom. Quando você chega na loja, que você faz a abertura, o mantra de abertura é a invocação dos devas, é a invocação das vibrações dos nossos amados mestres. Quando você faz esse trabalho, você está atraindo tudo que é de bom, tudo que é elevado, e aquilo retorna para a humanidade, beneficiando todos aqueles que necessitam. Durante o trajeto até a loja, vamos criando pensamentos de compaixão, amor, tolerância, contentamento. De repente surge a figura de um desafeto e imediatamente colocamos sua imagem no nosso coração e a envolvemos em harmonia. Nós começamos a atrair a presença dos devas e dos elementais de luz e essa forma o pensamento se expande. Então, quando você está indo, você de repente vem um desafeto, mas você envolve aquele desafeto, põe no teu coração, envolve de luz. Imediatamente, os devas já estão ali para te ajudar, os elementais de luz estão ali para te ajudar. E nesse momento, você cria essa essa luz, essa raiz de amor. Quando a gente se dedica realmente a esse trabalho. Porque quando se vem o desafeto e você começa, sabe, a envolver aquele desafeto no seu desamor, na sua angústia, sabe? Aí você vai criando em teu entorno tudo que é negativo e de repente a luz ela se afasta, mas fica ali, esperando que você retorne ao seu estado natural, que é amor, porque nós somos puro amor. Irradiando-se dessa forma, ela naturalmente entra em contato com os corpos mentais de muitas outras pessoas e sua tendência é reproduzir-se nestes corpos. Veja que coisa linda! Se você está andando pela rua, as pessoas que você vai encontrando, você vai irradiando para aquelas pessoas, aquelas que estão passando de carro, aquelas que estão na calçada andando, enfim, as casas que estão ali, você vai irradiando. Às vezes você pode pensar que isso não é verdade, mas é verdade, é real. Nós precisamos, não é acreditar, mas a gente precisa compreender que isso é real. A distância a que ela é capaz de irradiar depende, em parte, da natureza da vibração e, em parte, da oposição que encontra. Você vai encontrar a oposição, mas a maior oposição é da tua parte, é de quem está com aquele propósito, se eu estou com o propósito de ir para uma loja, desenvolver esse trabalho, e eu mesma, ah, esse desafeto que me veio à mente e ao coração, eu já envolvo, eu já sou a oposição. As vibrações misturadas aos tipos mais baixos de matéria astral podem ser refletidas ou neutralizadas por uma multidão de outras vibrações no mesmo nível, assim como no meio do ruído de uma grande cidade, um som suave será completamente abafado. Perde-se a tua função. Tudo aquilo que você elaborou na tua casa, tudo aquilo que você criou como raiz, como fonte de sabedoria, fonte de amor, inteligência, tudo aquilo vai por terra, tudo aquilo vai se tornar abafado. Aí ele diz assim: que o pensamento autocentrado, usual do homem comum, inicia no mais baixo dos níveis mentais e imediatamente mergulha nos planos astrais correspondentemente baixos. Portanto, seu poder em ambos os planos é muito limitado,
pois, por mais violento que seja, existe um mar tão vasto e turbulento de pensamentos similares em toda parte que as vibrações muito logo se perdem e dissipam na confusão. Ou seja, se a gente tem um pensamento, né, negativo, nessa egrégora de pensamentos negativos, a confusão é tão grande que se dissipam. Tem esse problema também, de se dissiparem, porque essa é um pensamento negativo, ele não é um pensamento que tenha uma força, né? Ele até tem essa sua força, mas não uma força como um pensamento positivo. Então ele se dissipa naquele imbróglio que foi criado, onde tem outros pensamentos daquela forma. Aí ele diz assim, que uma vibração gerada em um nível mais alto, contudo, tem um campo muito mais livre. Porque onde tem um campo de pensamentos negativos, há muita confusão, há muita, sabe, atrito. Agora, num campo de pensamentos positivos, são muito mais livres. Os pensamentos são muito mais livres para a atuação. Tem como atuar de forma mais liberta. Porque no presente, o número de pensamentos que produzem esse tipo de vibração é muito reduzido. De fato, o pensamento teosófico está quase em uma classe especial no que diz respeito a este ponto de vista. Há pessoas realmente religiosas cujo pensamento é tão elevado quanto o nosso, mas nunca igualmente preciso e definido. Porque vocês percebem, eu não estou falando coisas desnecessárias. Se todo aquele que é teósofo e todo aquele simpatizante que estuda teosofia sabe disso, tem consciência disso, tem consciência do que seja um pensamento teosófico. Nós temos essa consciência. Eu não acredito que alguém possa dizer, não, isso não é real. Nós sabemos que é verdade, que um pensamento teosófico, ele é um pensamento firme, ele é um pensamento definido. Porque, em primeiro lugar, ele não é voltado para si, ele é voltado para a comunidade, ele é voltado para a coletividade, para a humanidade. Há vasto número de pessoas cujos pensamentos sobre negócios e ganho e dinheiro são tão exatos quanto poderia ser desejado, mas não são elevados nem altruístas. É difícil um teósofo não ter um pensamento altruísta, porque a gente estuda sobre isso. O nosso estudo é sobre isso. O estudo dentro de uma loja teosófica é de um estudo altruísta, que não é um estudo voltado para a questão pessoal. O estudo dentro de uma loja é um estudo que a gente faz para a regeneração da humanidade. Não, a gente busca isso, essa fonte de sabedoria que a gente busca não é para nós. Talvez a gente não tenha uma noção clara ainda, mas isso vai se esclarecendo com o tempo. Até mesmo o pensamento científico pouco alcança a mesma classe que o verdadeiro pensamento teosófico, de modo que se pode dizer que os estudantes de teosofia possuem um campo só para eles no mundo mental. Olha que coisa interessante. Isso significa que o resultado disso é que quando uma pessoa pensa em assuntos teosóficos, ele está emitindo a toda a sua volta uma vibração que é muito poderosa, pois praticamente não encontra oposição. Lembra que a gente falou ainda há pouco do campo de pensamento teosófico, que é um campo que não tem a atração pelo negativo é um campo de pensamento limpo, onde as pessoas. É claro que não, a gente ainda tem muito que caminhar, mas a gente já começa a ter essa noção.
Então, é um campo de atuação de pensamentos livres. Não tem tanto impedimento para ser propagado, porque o pensamento de um teósofo é um pensamento voltado para a humanidade, para a regeneração de todos. O verdadeiro teósofo, ele não pensa em si, ele não traz um pensamento somente para a sua felicidade. Ele não é capaz de ser feliz se ele ver alguém infeliz. Isso é de praxe. Se não for assim, então tem alguma coisa errada. Isso significa que o resultado disso é que quando uma pessoa pensa em assuntos teosóficos, ele está emitindo a toda a sua volta uma vibração que é muito poderosa, pois praticamente não encontra oposição como um som no meio de um vasto silêncio ou como uma luz brilhante no meio da noite mais escura. Ela põe em movimento o nível de matéria mental que até agora muito raramente é usado. Essa matéria mental do qual o teósofo, do qual uma loja pode emitir. E as radiações que ela causa atingem o corpo mental do homem comum em um ponto que está praticamente adormecido. Então, veja, uma loja, quando ela está reunida com seus membros, ela está emitindo esses pensamentos. E aquele que é ali perto, por isso que o Leadbeater fala que num local, numa cidade, num bairro onde tem uma loja teosófica, não, a pessoa, aqueles que estão ao redor nem pode não ter conhecimento, mas estão sendo extremamente beneficiados. É isso que dá a este pensamento o seu valor especial. Então, entende por que que isso dá esse valor especial a esse pensamento? É porque o pensamento dentro de uma loja teosófica é um pensamento voltado para a regeneração de toda a humanidade. Não é um pensamento pessoal, não é uma coisa personalista. E é isso que dá, né, a este pensamento seu valor especial, não só para o pensador, mas como para os que estão à sua volta, pois sua tendência é despertar e levar à atividade uma parte todo nova do aparato pensando. Então, desperta a manas naqueles que estão em seu entorno. Deve ser entendido que uma tal vibração não necessariamente veicula pensamentos teosóficos aos que ignoram, mas, ao estimular esta porção mais alta do corpo mental, indubitavelmente, ela tende a elevar e liberalizar o pensamento da pessoa como um todo ao longo de quaisquer linhas em que ele esteja acostumado a funcionar, e assim produz um benefício incalculável. Se o pensamento de uma única pessoa produz estes resultados, logo entenderemos que o pensamento de 20 ou 30 pessoas dirigidas para o mesmo assunto resultará em uma força imensamente maior. O poder do pensamento unificado de um grupo de pessoas é de longe maior que a soma dos seus pensamentos em separado. Seria muito mais fielmente indicado pelo produto de sua multiplicação. Assim, se vê que, mesmo só deste ponto de vista, é muito bom que uma cidade ou comunidade tenha em seu meio uma loja teosófica com encontros regulares, uma vez que seus trabalhos, se forem conduzidos no espírito apropriado, não podem senão ter um efeito nitidamente elevador e enobrecedor sobre o pensamento da população em torno. Naturalmente, haverá muitas pessoas cujas mentes ainda não podem de modo algum ser despertas nestes níveis elevados. Mas mesmo para estas,
o constante impacto de ondas desse pensamento mais elevado trará para mais perto o tempo de seu despertar. Tampouco devemos esquecer o resultado produzido pela formação de formas pensamento definidas. Elas também irradiarão a partir do centro das atividades, mas podem afetar apenas as mentes que em algum grau já forem responsivas às ideias desta natureza. Hoje em dia, já existem muitas destas mentes e há membros que podem atestar o fato de que, depois de terem discutido uma questão como reencarnação, não é incomum que sejam solicitadas a dar informações sobre este mesmo assunto para pessoas que eles não supunham estar nele interessadas anteriormente. Aí eu penso no que o doutor Ulisses fala, né? A humanidade teosofou. A humanidade está teosofando. Porque hoje em dia todo mundo fala, né? É difícil uma pessoa que não fale sobre as leis da natureza. Pode até não ter o entendimento completo, mas nós também não temos o entendimento completo de tudo. Mas que a gente fala. E está sendo disseminado, né? De alguma forma está sendo propagado e talvez na próxima encarnação nossa a gente já vai encontrar uma humanidade totalmente diferente dessa. Deve ser observado que a forma pensamento é capaz de veicular a natureza exata do pensamento para aqueles que estiverem de alguma forma preparados para recebê-la, ao passo que a vibração do pensamento, embora alcance um círculo maior, é muito menos definida em sua atuação. Podemos ver, assim, que sobre o plano mental é produzido um efeito impressionante, muito além das intenções de nossos membros no decurso usual de seus estudos, algo muito maior, em verdade, do que seus esforços conscientes no sentido de propaganda jamais produziriam. Mas isso não é tudo, pois a parte mais importante ainda está por vir. Toda loja da sociedade teosófica é um centro de interesse para os grandes mestres de sabedoria, e quando ela trabalha lealmente, quando há um estudo programado, onde os membros se perguntam por que eu estou aqui, para que eu vim aqui, que eu quero com tudo isso, quando há essa sinceridade, essa responsabilidade, quando a prioridade dentro de uma loja teosófica é estudar teosofia, é porque está trabalhando com lealdade ao propósito, né? E seus pensamentos, os seus discípulos frequentemente se voltam para ela. Desta forma, frequentemente, uma força muito maior do que costuma brilhar dos nossos encontros tem uma influência de valor inestimável, que pode ser focalizada até onde sabemos, não poderia ser colocada de outra maneira. Este pode, de fato, parecer o limite que nosso trabalho pode alcançar, mas há outra coisa ainda maior. Todos os estudantes do oculto sabem que a luz e vida do Logos inundam todo o seu sistema, que em todos os planos é derramada a manifestação específica e apropriada de sua força. Naturalmente, quanto mais elevado o plano, menos velada é a sua glória, porque quanto mais subimos, mais nos aproximamos de sua fonte, da fonte do Logos. Normalmente, a força derramada em cada plano fica estritamente limitada a ele, mas ela pode descer e iluminar um plano mais baixo, se for preparado um canal especial para ela. Um desses canais, olha como isso é importante, um desses canais é fornecido sempre que um pensamento ou sentimento tem um aspecto completamente impessoal. Uma emoção egoísta se move em uma curva fechada e assim traz sua resposta em seu próprio plano.
Uma emoção completamente altruísta é um jogo de energia que não retorna, mas em seu próprio movimento ascendente, provê um canal para o derramamento de poder divino a partir do plano imediatamente acima. Esta é a realidade que jaz por trás da antiga ideia da resposta às preces. A pessoa que se ocupara seriamente do estudo das coisas superiores durante este tempo, é elevada inteiramente acima de si mesma e gera uma poderosa forma de pensamento no plano mental. Esta é imediatamente empregada como um canal pela força que paira no plano imediatamente acima. Quando um grupo de pessoas se reúne em um pensamento desta natureza, o canal que elas criam é, em sua capacidade, desproporcionalmente maior do que a soma de seus canais separados. Um encontro destes é, portanto, uma bênção inestimável para a comunidade onde ocorre, pois através dele, mesmo nos encontros mais comuns de estudo, quando se analisam assuntos como rondas e raças, pitres e cadeias planetárias, pode acontecer um derramamento para dentro do plano mental inferior, de forças que normalmente são características do mental superior. Se a atenção é dirigida para o lado mais elevado do ensinamento teosófico e estudam-se questões de ética e do desenvolvimento da alma, como as que encontramos em A Voz do Silêncio, A Luz no Caminho e nossos outros livros devocionais, ela pode criar um canal de pensamento mais elevado, através do qual a força do plano búdico desce até o mental e assim se irradia e influencia para o bem muitas almas que de modo algum estariam abertas para isso se a força permanecesse em seu próprio nível. Esta é a função real e maior de uma loja, de prover um canal para a distribuição da vida divina. E assim temos outra ilustração para nos mostrar o quão maior é o invisível do que o visível. Para os fracos olhos físicos, tudo o que se vê é um pequeno grupo de estudantes se encontrando semanalmente, num anseio ardente de aprender e se qualificar para ser de utilidade para seus irmãos. Mas, para os que podem ver mais do mundo desta pequena raiz, brota uma flor gloriosa, pois não menos que 4 poderes correntes de influência se irradiam daquele centro aparentemente insignificante, a corrente da vibração do pensamento, o grupo de formas pensamento, o magnetismo dos mestres de sabedoria e a poderosa torrente de energia divina. No livro A Chave para a Teosofia, diz assim: mesmo sem deixar nada escrito, nossos antepassados conhecidos como Amônio Sacas, Buda, Pitágoras, Confúcio, Orfeu, Sócrates, ou mesmo Jesus e etc., a maioria são personagens históricos e todos os seus ensinamentos sobreviveram e a escola esteve dividida em ensinamentos exotéricos e esotéricos. Os princípios esotéricos chegam até nossos dias chamados de religião sabedoria, sempre foi uma só, e sendo a última palavra do conhecimento humano possível, foi, portanto, cuidadosamente preservada. Precedeu por longas eras os teósofos alexandrinos, atingiu os modernos e sobreviverá a qualquer outra religião e filosofia. Diz também que esses ensinamentos foram preservados pelos iniciados de todas as nações e entre profundos buscadores da verdade e seus discípulos naquelas partes do mundo onde tais assuntos têm sido sempre mais valorizados
e buscados como na Índia, Ásia Central e Pérsia. A HPB continua dizendo que a melhor prova que podemos ter desse fato é que todos os antigos cultos religiosos, ou melhor, filosóficos, consistiam em um ensinamento esotérico ou secreto e um rito exotérico para o público em geral. Além disso, é um fato bem conhecido que os mistérios dos antigos compreendiam em todas as nações os mistérios maiores, secretos, e os menores, públicos, como, por exemplo, nas solenidades de celebração chamadas as Eleusinas, na Grécia. Os mistérios eleusíneos eram os mais famosos e os mais antigos de todos os mistérios da Grécia e eram celebrados próximo da aldeia de Eleusis, perto de Atenas. Tais mistérios eram celebrados em honra de Deméter e da Ísis egípcia, desde os hierofantes da Samotrácia, do Egito, e os brahmanes iniciados da Índia antiga, até os posteriores rabinos hebreus, todos preservaram secretas, por medo de profanação, suas reais crenças de boa-fé. Nenhuma das nações antigas jamais transmitia através de seus sacerdotes seus verdadeiros segredos filosóficos para as massas, mas dava a elas apenas os envoltórios externos. No livro, continuando numa outra página da Chave para a Teosofia, diz o seguinte: não se pode confundir o ocultismo com teosofia. Um homem pode, de fato, ser um bom teósofo, seja dentro ou fora da sociedade teosófica, sem ser de forma alguma um ocultista. Mas ninguém pode ser um verdadeiro ocultista sem que seja um verdadeiro teósofo. De outra forma, ele é simplesmente um mago das trevas, seja consciente ou inconscientemente. Uma vez que o ocultista, ao invés de pôr em prática o ideal moral mais elevado, trabalhando com a maior abnegação em prol da humanidade, trabalhar movido apenas pelo interesse pessoal e com fins egoístas, chega a se converter em um inimigo do mundo e das pessoas que o rodeiam. Torna-se muito mais temível por seus poderes. O ocultista pratica a teosofia científica baseada no conhecimento exato das operações secretas da natureza, enquanto que o teósofo que põe em prática os poderes chamados anormais, sem a luz do ocultismo, tenderá simplesmente a uma forma perigosa de mediunidade, porque trabalha às escuras, apoiando numa fé sincera, porém cega. Quem quer que tente cultivar algum dos ramos da ciência oculta sem o conhecimento da razão filosófica dos referidos poderes, torna-se um barco sem leme em meio ao mar tempestuoso. Vejamos agora um exemplo da importância prática de um conhecimento do lado invisível da vida. Pela falta de conhecimento, muitos membros se tornam relapsos no desempenho de seus deveres, descuidados da assiduidade aos encontros da loja, e assim perdem o privilégio inestimável de se tornarem partes de um canal para a vida divina. De fato, ouvimos falar de alguns membros que são irregulares em suas frequências, porque consideram as reuniões enfadonhas e acham que não ganham muito com elas. Esses irmãos ainda não compreenderam o fato elementar de que eles se reúnem não para receber, mas para dar. Não para ganhar e se divertir, mas para assumirem seu lugar em um trabalho grandioso para o bem da humanidade. Existe um lado invisível em tudo, e viver a vida de um ocultista é estudar este lado interno, mais elevado da natureza, e então adaptar-se a ele de modo inteligente. O ocultista olha para o todo de cada assunto que aborda, em vez de apenas para a sua parte mais baixa e menos importante. E assim organiza suas
ações de acordo com o que vê, em obediência ao que ditam o simples bom senso e a lei de amor que guia o universo. Aqueles, pois, que querem estudar e praticar o ocultismo devem desenvolver em si três características inestimáveis: conhecimento, bom senso e amor. A teosofia deve ser prática e, portanto, deve ser livre de discussões inúteis. Numa loja teosófica, deve, numa loja teosófica, a teosofia deve encontrar expressão objetiva em um vasto código da vida completamente impregnado com seu espírito, o espírito da fraternidade, tolerância mútua, caridade e amor. Obrigada. Jô, muito obrigada. As palavras foram muito profundas, eu acho. Sabe, tua mensagem hoje muito profunda. Muito obrigada. Obrigada a você, minha queridinha. Nós estamos celebrando 115 anos da nossa loja, então agradecemos muito a Jô, que se dispôs a vir aqui hoje fazer essa fala para nós. E se os presentes aqui tiverem alguma questão, alguma coisa a compartilhar, por favor, podem abrir seu microfone, a palavra está aberta. Eu gostaria de lembrar que aqui em Caxias do Sul nós temos encontros presenciais. A gente vem estudando a doutrina secreta ao longo do ano. E se tiver alguém aqui da região hoje, aqui na sala do Zoom, eu vou colocar o meu telefone aqui no chat e fique à vontade para fazer contato comigo, tá? Se sentir à vontade de vir estudar com o nosso grupo de forma presencial. Fica o convite. Legal. Aqui no chat, então, só agradecimentos, né? Gratidão. E alguém gostaria de compartilhar ou perguntar alguma coisa para a Jô? Fale agora ou cale-se para sempre. Eu gostaria de compartilhar. Por Compartilha, favor. por favor, porque, porque a gente fala e depois a gente fica na expectativa. Será, meu Deus, o que foi que eu falei? Primeiro, agradecer a Jo, né, por essa palestra maravilhosa, tão inspiradora. E eu queria trazer, na verdade, uma oração, né, que eu faço, eu me inspirei, e aí eu comecei a fazer ela quando eu entrei na Sociedade Teosófica, me tornei membro livre, e aí eu me inspirei, e aí eu comecei a fazer uma compartilhar, posso? Com Pode. certeza. Eu dei a ela o nome Suplicar o Coração. Então, ela é assim. Hoje, suplico essa câmara sagrada que eu possa sentir, ver e ouvir a mais nobre orientação dos mais sagrados corações desta grande órfã. E me achando digna, posso apontar para minha intuição as reflexões, os pensamentos, sentimentos e ações para o mais doce perfume da filantropia. Sou grata aos estudos que se transformam em reflexões, trazendo para cada momento do meu dia uma ação nobre e consciente. Suplico para os meus companheiros de luz em vida, físico, emocional e mental, que possam me ajudar nesta jornada de obediência na evolução como um serviço de autossacrifício. Que eu possa, por hoje, me conectar ao princípio do discernimento com a empatia e o desapego, permitindo a realização da boa conduta pelo amor. E que hoje conduza meus passos ao autodesenvolvimento altruísta, para servir como tributo à grande fraternidade dos poros, para o soerguimento da humanidade. Que minha vontade seja direcionada para o amor e que este casamento traga perfeita ação como um filho obediente da grande hierarquia dos servidores da compaixão. Namastê.
Que lindo. Namastê. Nossa, maravilha. Muito obrigada, Graziela. Eu que Lindíssimo. agradeço a oportunidade, eu acho importante trazer, porque a gente pensa em se desenvolver para poder servir, né? E esse servir tem um propósito muito grandioso por trás, e eu me emocionou. Me emocionei muito com a palestra da Jo. Então, gratidão, Jo. Imagina, eu que agradeço, Graziela. Gratidão, Graziela. Obrigada. O Felipe, É, o Arthur eu- está perguntando aqui se vai ser compartilhada a gravação. Sim, ela vai ficar disponível no endereço do YouTube e você coloca lá Teosofia RS, daí vai cair na nossa loja Yeshua, tá? Vou colocar aqui no site, no chat. Tá é, bom. é, Eu quero reforçar para a Jo que é a mãe do Arthur. Eu botei uma mensagem aí que eu me tornei membro livre esse mês, que legal. mas eu fui convidada para conhecer a loja. Eu sou aqui de Salvador, Bahia, e hoje à tarde terá esse encontro. E eu estava na dúvida, eu continuo como membro livre ou vou conhecer uma loja física? E assistindo a sua live, eu tomei a decisão de ir, sim, hoje, conhecer, já confirmei aqui, tá, Jô? Gratidão por sua vida. Maravilha. Que Que bom. bom, mãe do Um abraço, Arthur. Feliz Natal, viu? Mas você pode se tornar membro. Você mora em Salvador. Isso. Eu não sei qual é a loja lá, agora eu não me lembro. Eu coloquei no chat, tem um nome aí, Jô. Tem, deixa eu ver aqui. Não tô É que eu achando aqui. Ah, tentei compartilhar. Cutumi, a A loja loja Cutumi. Kutumi. Aham, tá. Uhum. Aham. Não, eu já estive lá nessa loja. É, Então, eu estarei mas hoje. você pode se tornar membro dessa loja. Você pode Isso. pedir. Você não precisa ser. Tem um irmão nosso aqui também, que ontem a secretária ligou para mim. Ela passou uma informação que o Genivaldo, ele também é membro livre, mas ele é de Curitiba, ele não sabia da existência dessa loja. Aí eu falei com ele, eu falei, não, vamos trabalhar juntos, porque o trabalho presencial, ele é extremamente importante. O virtual é bom, com certeza que é bom, mas o presencial, a teosofia, ela trabalha com presencial. É muito bom a gente, porque quer queira, quer não queira, há uma deflagração de karma também, né? Então, às vezes, a gente meio que corre dele. Mas no presencial, isso, sabe, ele se torna muito, aquela potência vem à tona, sabe? E o trabalho presencial, ele é excelente, olho no olho, gente, é muito bom, Eu sabe? sei, Jô, eu te agradeço muito pela dedicação da sua vida, e por essa palestra hoje. Esse postzinho vermelhinho ficou na minha cabeça desde o primeiro dia que eu vi É, aí circular nos grupos. Aí eu fiquei 10 horas, 10 horas. Inclusive, eu vim atrasada e por isso que eu pedi, se for compartilhar a gravação, aí ela já ensinou aí como encontrar. Obrigada, aham. gente. Imagina, teu nome é mesmo? Adriana, Adriana, tá certo. é, Então, você estando lá, indo lá pessoalmente veja quem, eu não vou lembrar o nome das pessoas, eu eu tive lembro, o contato do irmão Paulo, foi ele que me passou. Paulo Câncio. Eu não sei se é Câncio, foi a secretaria da ST que eu conversei essa semana, aí ele me passou, porque eu estava aqui analisando a possibilidade de participar do curso de verão. E Aham, aí eu falei, tem aqui a loja física, estão indo, será que vão todos no mesmo voo? Aí ele me conseguiu o contato dele. Primeiro foi assim. Aí uhum, depois alguém da secretaria informou para ele que eu tinha me tornado membro livre. aham. Aí ele enviou, compartilhou o convite desse evento, desse encontro hoje. Sei.
que é Aham. sobre a simbologia do Natal, vai ser uma palestra e o Aham. encerramento desse ano. Ah, mas acho que é o Paulo Câncer, eu não conheço outro Paulo da sociedade. Mas se for, você pergunta, né? Se é o Paulo Câncer, daí diga que eu mando um abraço para ele, Vou falar sim, tá? pode ficar tranquila. Seja bem-vinda, Adriana, entre nós. Obrigada, Ju. Gratidão de coração. Tá bom, querida. Muito bem-vinda, Adriana. É, Ela Obrigada. disse que ela vai estar na escola de verão, então, do maravilha, Sul, né? Então, nos Não, veremos. maravilha. eu tô analisando por Ah, tá questão do analisando. trabalho, Tá, ainda, tá tá bom. bom? Mas se eu não participar, presencial, eu vou participar online, Tá dos estudos. certo, tá certo, maravilha. Você vai gostar, sabe? Porque. Já pedi o livro, estou aguardando o Uhum, livro chegar, que foi uhum, divulgado, né, para a gente ler o uhum, livro, que uhum. vai ser melhor. Aí Isso. eu tô Uhum, aguardando o livro, uhum. já foi despachado pela editora e eu vou começar a ler, e aí eu vejo se vai ter possibilidade. Se não, eu vou participar online. Tá certo, tá certo. Mas não faltarão outras oportunidades, né? Se você não puder ir nessa, mas a gente vai torcer para você ir, Tá bom, Ju. tá bom? Darei um forte abraço em você quando te conhecer presencial. Com A- certeza, já. Ui, que maravilha. Abraço. E A olha, Fer- é muito bom abraçar a Jo, viu? É Ah, o que ela tem uma melhor abraço energia. do Brasil. Nossa. Então, terei esse privilégio. Ai, mas é tão bom, né? Ser humano, né? Irmãos, assim, a gente encontra esse povo, é muito gostoso. Agora, a Fernanda gostaria da tua opinião a respeito do que foi dito, que você estava querendo saber como que era o trabalho numa loja, assim, como é que ficou para você? Então, eu estive aí em Curitiba, né, mês passado, e a energia da loja Paraná, assim, é algo, né, maravilhoso entrar naquele espaço que é só da Sociedade Teosófica, né? E tem três lojas que se reúnem ali que fazem um trabalho, né? Uhum. Então, assim, um espetáculo. Adorei. E aí, a nossa loja aqui em Caxias ainda não tem um espaço próprio, né? A gente acaba se Uhum. reunindo no salão de festas do meu prédio, né? Uhum. Mas aí, Uhum. enquanto tu fez a tua fala, hoje eu já estava aqui imaginando, né, no futuro a gente numa sede própria, parecida lá com a sede Paraná, né? Mas, por outro lado, também, né? Claro, essa é a nossa vontade, né? A gente vai tentar trabalhar para que isso aconteça. Uhum. Por outro Uhum. lado, essa é a forma, né? A loja tem a sua essência também, que é Sim, o sim. ensinamento, que é a teosofia, que é a conexão com o mestre. Então, eu acho que não importa onde a loja esteja instalada, hoje tem muitas que estão funcionando só no virtual também, né, por condições da pandemia ainda. Uhum. Enfim, eu acho que o importante também que eu peguei da tua fala é essa essência, né, a vida da loja, a conexão com os mestres. E isso a gente tem que preservar, né? Essa chama a gente tem que manter acesa. Então, Sim. mais uma vez, muito obrigada, viu, João? Imagina. A ideia o principal que eu peguei, assim, desse texto do Leadbeater, e também um pouquinho da fala do Ika Taimini, é, porque às vezes eu já tenho quase 30 anos, né, de teosofia, então já vivi muitas situações em várias lojas. O que me chama mais atenção é que o que eu já percebi em alguns momentos é que depende muito da energia do dirigente, sabe? Do presidente da loja, daqueles que estão na direção. Às vezes cada um tem uma pegada, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com essa ideia de você agregar pessoas e na ânsia de você ter um número grande de pessoas, você traz qualquer assunto para a loja.
uma coisa que eu entendi aqui, que ficou muito claro na minha cabeça, é que numa loja teosófica, a prioridade é teosofia. Você tem que falar sobre teosofia numa loja teosófica. Por isso que eu busquei o exemplo, né? Você não vai lá pedir para o padre, eu sou teósofa e eu gostaria de fazer uma parada aqui na tua igreja. O que que você acha que o padre vai deixar? Não vai deixar. Ele não vai permitir, porque ele tem uma egrégora. Então, dentro de uma loja, como a Teosofia, ela traz um slogan de livres pensadores, tem pessoas que chegam e mistura, né? Não entende essa ideia do livre pensar. Então, acha que pensar, então trazer tudo, qualquer assunto para dentro de uma loja. Não, dentro de uma loja se fala sobre teosofia. Para entender sobre cristianismo, você deve entender cristianismo através da teosofia, e não o contrário. Você não vai falar em cristianismo dentro de uma loja para entender teosofia, não, é o contrário. Teosofia é prioridade. Foi isso que eu entendi da passagem da fala do Leadbeater, e também agregado ao que o Ikatai fala também, né? Então, esse cuidado eu senti quando eu peguei esse texto pelo. Eu não sei nem quem me deu esse texto, sabe? Ele apareceu. Eu achei importante, então eu vou falar sobre ele. Isso aqui, para mim, é importante esse texto, sabe? E depois disso, eu comecei a entender a minha responsabilidade dentro da loja, sabe? É, é claro que você não vai chegar sisuda, tipo militar, mas é necessário, você pode ter bom humor. Você deve ter, né? O contentamento da alma se faz necessário, mas esse bom humor em nenhum momento deve descambar para uma risadaria, digamos, dentro de uma loja, porque ali há uma presença, a vibração dos mestres está ali naquele momento. E eles não estão brincando, eles estão nos utilizando para fazer a propagação dessa luz. Como é que eu vou, então, brincar com uma coisa tão séria? E eu comecei a desenvolver uma responsabilidade maior com a minha ida para a loja, sabe? Mas é claro que você falar disso para as pessoas não é fácil, porque as pessoas às vezes não entendem, né? Mas, enfim, faz parte, né? O processo, é o nosso processo. Jô, muito obrigada. Tem mais alguém que gostaria de compartilhar também alguma coisa? Felipe está aí, mas ele não fala, né? O Charles está aí, Porque mas ele não fala. O que estão eles têm na absorvendo. cabeça? Eu vou A falar gente, então aqui, Isso. não deu tempo de levantar a mãozinha aqui, mas já. Não, eu acho que hoje a gente recebeu um presente muito grande de fim de ano, né? Junto com essa reflexão que é um momento apropriado de fazer sobre o nosso desenvolvimento nesse ano. Eu acho que a gente foi abençoado com essa tua fala, Ju. Então, eu queria te agradecer muito de coração. A gente sabe que é uma época que está todo mundo com bastante atividade e tu ter essa disponibilidade aqui de nos presentear com isso é muito importante, né? Desejar um Feliz Natal, boas festas a todos que estão aqui, né? A todos os nossos irmãos e que possamos, né, começar um ano novo bastante teosófico em 2026. Muito obrigada, Jo. Obrigada, Miriam, querida. queria agradecer a apresentação da Jo também. Eu tô meio ruim da voz aqui, tô meio gripado. É. A Jo é alguém especial, né? No movimento teosófico. Acho que todos que conhecem ela pessoalmente sabem disso, né? Ah, Charles, Agradecer. para com Você isso. sabe, você sabe. A É que Jo você é gosta de joia mim. rara. E parabenizar a loja, né? 115 anos, né? Parabenizar o trabalho da Fernanda, da Miriam, que estão ativos lá na cidade.
E uma informação técnica, a nossa transmissão simultânea para o YouTube teve um probleminha técnico que não foi. Mas eu botei gravar, então assim que terminar, né, a live, aí eu vou disponibilizar o vídeo lá no canal da loja Yeshua, Teosofia RS. É isso. Obrigado. Bom final Depois de semana a todos, boa festa. a gente Né? compartilha o vídeo daí nos grupos também, porque eu acho importante que essa tua fala chegue em todas as lojas do Brasil. E vai chegar, Tá tá certo, bom? tá Então, certo. Então encerrar, tá. eu gostaria então que você, Jô, fez a abertura, faça o encerramento também, né? Dedicando esse trabalho então para os mestres. Por favor, Jô. Tá certo, Tá bom. querida. Primeiramente, eu agradeço, né, a disponibilidade de vocês, o carinho de vocês, palavras tão amáveis na minha direção, que eu acho que eu não mereço nem a metade disso, mas eu agradeço mesmo assim, e desejo a todos e todas um Feliz Natal, que o Cristo interno possa nascer nos nossos corações, que a gente possa, para 2026, desenvolver uma responsabilidade maior para com a nossa humanidade, no sentido de utilizarmos os nossos pensamentos na direção do amor, da fraternidade e da compaixão, né? Que nós possamos ser, de fato, instrumentos da fraternidade e da compaixão, e não só da boca para fora. Que nós possamos ser esse instrumento e colaborar, cooperar com os nossos amados mestres e também fazer da nossa sociedade teosófica esse espaço de propagação da sabedoria divina. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto, que tudo abranges na unidade. Possa todo aquele que se sente uno contigo saber que ele é por isso mesmo uno com todos os outros. Em nome dos mestres de sabedoria, encerramos os nossos estudos no dia de hoje. Paz a todos os seres. Assim seja. Assim seja. Assim seja. Gratidão, Jô. Um Gratidão. Feliz Natal e um abençoado ano 2026 para todos os seres. Assim seja. Fiquem todos bem. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, Boas festas. tchau. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Tchau, tchau.